de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 66, Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de nada. Capitu ia lá cozer às manhãs. Alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém e não sentia bem de pessoa alguma. Talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existira homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo o tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam às brigas e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou se algum mal pensou dela, foi entre si e o travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível à minha parenta. Se, a princípio, não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que a não via, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, mas a sós com minha mãe, achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto a aliviasse de cuidados penosos, não perdoou à minha amiga a intervenção. Um dia, perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto, o que tiver de ser seu, às mãos lhe há de ir. Capítulo 67. Um pecado.
Já agora não tiro a doente da cama, sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme. Mana Glória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, não, mandem buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo já, já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir à casa. Na rua, íamos calados. Ele, não alterando o passo do costume. A premissa antes da consequência e a consequência antes da conclusão. Mas, cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como negócio simples. Mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa a mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava, com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mas me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh, eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado, e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua de Matacavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes quisera interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca. Mas agora já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana, e foi então que a esperança para combater o terror me segredou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta, acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago, tão depressa alumiou a noite como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante com a perspectiva da liberdade certa pelo desaparecimento da dívida e do devedor.
Foi um instante, menos que um instante, o centésimo de um instante, ainda assim, o suficiente para complicar a minha aflição com um remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesar do meu pecado. Mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe. Não. Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte. E Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão com força, assim também se vão embora. Com os dedos, não! Aonde está o lenço? Enxuguei os olhos, posto que, de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando, ansioso agora por chegar a casa e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos, entramos. Subi, trêmulo, os 6 degraus da escada e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvia as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando, os olhos ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois. Mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe logo que ela ficasse boa. Mas essa ideia não me mordia, era uma veleidade pura, uma ação que eu faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado ao remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe, e eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que o empreguei.
A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2.000. Onde iam os antigos? Não paguei uns nem outros, mas, saindo de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fiduciária, ainda que o devedor as não pague, valem a soma que dizem. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!